Gente, quem gosta de leite ninho? Today's a new day, but there is no sunshine. Shalom! Peraí. Shalom! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Eu estou ótima. Seja muito bem-vindo nesse canal se você está aqui pela primeira vez. Antes de continuar, já vai dando seu like nesse vídeo, por favor. E não se esqueça de se inscrever, que aí, quando eu jogar um vídeo, você vai receber o vídeo, o que é lógico. Então faça isso. Clique no sininho aí para você receber em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá começar logo esse vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre respostas, porque é o nosso quadro Dani Responde. Então vamos lá começar, porque tem muita pergunta aqui, gente. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Vamos lá com a primeira pergunta. Eu não vou falar quem perguntou, vai ficar anônimo assim sempre no vídeo, ok? A pessoa que fez a pergunta, ela vai saber que foi ela que perguntou. Vamos lá. Qual foi a coisa que Deus pediu pra você negar que mais doeu na sua carne? Gente, não teve algo específico assim que Deus pediu pra me negar que doeu em mim. Eu acho que o mundo em si a gente tem que negar, né? Pra viver com Deus a gente tem que negar muita coisa, tipo, que a gente acha que não tem nada a ver, sabe? Uma coisa assim, tipo, mas não tem nada a ver ali na festinha, não tem nada a ver beber, não tem nada a ver fumar, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. E aí, tipo assim, você se... Entendeu? O mundo, ele lá, você aqui, entendeu? Então, assim, não teve algo específico que eu me lembre, pelo menos, mas a gente automaticamente, quando nós nos tornamos filhos de Deus, automaticamente nós negamos o mundo, mas é algo natural. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado e do nosso erro, e aí ele vai nos mostrar por onde a gente tem que andar e o que a gente tem que negar. E acredite em mim, negar as coisas pra viver com Deus não é tão doloroso assim. É gostoso, porque você faz com prazer, porque é o seu Deus, o seu Senhor. Amém? Segunda pergunta: qual o seu pregador favorito? Gente, depois do meu esposo, claro, né? Porque eu amo ouvir meu esposo pregar, gente. Não me leve a mal, mas é o meu esposo e ele prega muito bem. Depois dele, eu com certeza amo ouvir o Marco Feliciano. E é o meu pregador favorito, na verdade. E eu falo depois do meu esposo porque eu vejo, sabe, tipo assim, eu acompanho ele em tudo. Então eu sei muito bem, tipo assim, a forma em que Deus usa ele verdadeiramente, assim, sabe? É muito bonito de se ver. Então, pra mim, pessoalmente, é o meu esposo e o Marco Feliciano. Eu gosto muito de ouvir. Eu também gosto muito de ouvir o meu pai pregando, porque ele prega de uma forma um pouco diferente, assim, sabe? Ele é bem calmo pra pregar. Ele explica tudo muito, assim, detalhado pra você. Ele pede pra você olhar dentro dos olhos dele, assim, falar, olha pra mim que eu tô explicando pra você. Então, tipo, isso é muito legal. É uma das poucas pessoas que eu conheço, o meu pai, que prega desse jeito. Então, quando ele tá pregando, eu sento e fico ouvindo a beça. Eu posso ouvir ele 5 horas, que eu não me canso, gente. Terceira pergunta: por onde começar a ler a Bíblia para aquelas pessoas que ainda não são conhecedoras da palavra? Essa daqui pediu pra pôr o nome, e é a Vitória. Então, Vitória, eu falei que eu ia deixar anônimo, gente. Mas tava escrito o nome dela aqui, então é porque eu anotei justamente o que ela queria. Mas, é isso. Por onde começar a ler a Bíblia? Então, gente, tem muitas pessoas que falam pela lógica, né? Vou começar por Gênesis, porque é o primeiro livro daqui da Bíblia. Lembrando vocês que Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, assim, originalmente, né? Ele não é o primeiro. Mas colocaram ele no início, então as pessoas eles vão começar a ler por Gênesis, que é a criação do mundo e tudo mais. Eu, particularmente, eu aconselho as pessoas novas, assim, no Evangelho, a começar a ler a Bíblia por Mateus. Por que por Mateus? Pelo Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você vai primeiro conhecer a história do Criador de tudo isso, de toda a história antiga. Então você primeiro vai ter uma intimidade ali, você vai primeiro conhecer a história de Jesus, como ele veio ao mundo, qual foi a sua trajetória, as coisas que ele fez. Então eu acho interessante você primeiro começar por ali, porque você vai saber todo o sacrifício que ele fez por nós, você vai conhecer os apóstolos, você vai conhecer os discípulos de Jesus, né?
e toda a sua trajetória aqui na Terra, e eu acho isso muito interessante. Depois você vai lá pro Antigo Testamento, porque a diferença do Antigo Testamento e do Novo, qual que é? O Antigo Testamento, ele conta histórias que realmente aconteceram e que Deus fez questão de falar dessas histórias para edificar as nossas vidas. São histórias antigas, no caso, antes de Jesus vir à Terra. E o Novo Testamento é quando Jesus desce e vem toda a trajetória nova, que é o tempo da graça. Então, é isso. Eu aconselho você a começar por Mateus. Vai ser muito legal, muito interessante. Quarta pergunta. Quais as melhores maneiras para ter uma rotina diária da Bíblia? Gente, não tem um padrão, assim, sabe? Que eu vou falar pra você, não, é desse jeito aqui, senão não vai dar certo. Você encontra o seu próprio padrão da sua rotina, porque afinal minha rotina é diferente da sua, então eu acredito que você pode encontrar a sua própria rotina dependendo dos seus horários de trabalho e tudo mais. Mas eu e meu esposo, inclusive, não tá aqui a pasta, eu queria mostrar pra vocês, mas não vai dar. Eu tenho um calendário com ele de todos os livros que ele leu sozinho, de todos que eu li sozinho e dos que nós não lemos nenhum dos dois junto. Então, o que a gente faz? Os que a gente já leu sozinho, a gente deixa assim. A gente vai e lê, por exemplo, um exemplo, Gênesis, eu e ele não leu. Então, a gente vai ler junto pra, né, colocar ali já um pontinho de que a gente leu o Gênesis inteiro. E depois que nós dois lemos um pontinho cada um, todos os livros, a gente vai ler a Bíblia toda de novo. Mas uma rotina legal pra você se você acorda, tipo, cedo, assim, pra ir pra escola. Eu fazia isso na época que eu era solteira, tá? Se você é um estudante e tá indo pra faculdade ou coisa do tipo, eu aconselho você a acordar, tipo, uns 20 minutos mais cedo. Você se troca em 10 minutos, menos que isso eu me troco, gente. Então você vai, se troca, desce e você lê um pouquinho a Bíblia, você consegue ler um capítulo de manhã, aí você vai, faz as suas coisas, e quando você voltar pra casa, você consegue ler, tipo, mais 2 capítulos, e você vai tendo essa rotina diária todos os dias, assim, por isso que eu falei que não tem um padrão, né? Cada um faz uma rotina conforme quer. Bom, quinta pergunta, se Deus existe, por que coisas ruins acontecem? Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal especificamente falando sobre isso, só sobre isso. Então eu não vou estar falando aqui, repetindo tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero muito que você vá lá assistir, eu vou deixar aqui o link pra você assistir, tá bom? Vai lá, curia lá e escuta o vídeo inteiro, porque é muito importante, tá? Sexta pergunta, detalhes de como se faz provas com Deus, não quero fazer nada errado. Isso é muito interessante da sua parte, eu acho muito bonito você fazer isso e se preocupar com isso, porque realmente quando a gente não faz a vontade de Deus, assim, quando a gente nem se preocupa com o que Deus quer, é mais ou menos falar assim, eu não tô nem aí porque Deus quer pra mim, eu faço do meu jeito. Eu fiz várias provas com Deus em toda a minha vida, eu fiz vários tipos de prova com Deus pros meus estudos, eu fiz prova com Deus da onde eu tinha que estudar, qual escola. Deus me colocou num lugar onde eu nem sonhava, gente, entrar. Então, assim, eram provas pequenininhas, assim, mas que eu sabia que era Deus falando comigo, porque só eu sabia o que eu tinha perguntado. É algo bem íntimo entre você e Deus. Então, se você tá procurando uma resposta de alguma coisa, você tem que fazer essa prova com Deus, só você e Ele. Não comenta com ninguém, nem sequer, de preferência, fale em alta voz. Só no seu pensamento mesmo, sabe? Porque o inimigo, ele não sonda o nosso pensamento, mas ele ouve a nossa voz. Então, ele vai tentar tramar alguma coisa pra tentar impedir que isso aconteça. Impedir, tá, gente? Fazendo outras astúcias pra você acreditar que o que ele fez estava certo. Entendeu? Então, assim, eu aconselho você a fazer sua prova com Deus caladinho aqui, ó, no seu coração, na sua mente. E você fazer algo que vem na sua mente, no seu coração. Algo tipo assim, um exemplo, tá, gente? Se aquele rapaz realmente for pra mim, eu vou chegar na igreja, ele vai estar com uma meia vermelha. É um simples exemplo, sabe? Tipo assim, e lógico que você não vai fazer só essa prova com Deus, você vai fazer mais provas com Deus pra ter certeza de que realmente aquilo é verdade. Então eu aconselho você, além de fazer provas com Deus, só você no seu íntimo com Ele, faz muitas, de preferência. Eu sou desse tipo de pessoa que eu faço muita prova com Deus. Eu não faço 2, não faço 3, não faço 4. Faço muitas, entendeu? Porque eu quero ter certeza que aquilo ali é de Deus pra mim. 7ª pergunta. Como lidar com pessoas que não conseguem enxergar a visão que Deus te deu no passado? Olha, isso é muito complicado.
é uma coisa chata, né? Tipo, é muito chato. Porque, assim, nem todo mundo vai entender a sua intimidade com Deus, nem todo mundo vai entender o que Deus te deu, a forma em que você explica as coisas, a forma em que você é. Tem gente que não entende quem você é. Simplesmente, ele bateu o olho no seu rosto, ele não vai com a sua cara, ele não vai entender o que Deus tem na sua vida, então é meio complicado. Mas o meu conselho, assim, pra você, é você simplesmente não ligar pra esse tipo de pessoa que não consegue enxergar aquilo que Deus deu nas suas mãos. Porque o que importa é o que Deus deu nas suas mãos. O que importa verdadeiramente é aquilo que Deus te deu, aquilo que você faz, sabe? Deus te deu, Deus te confiou, só faça, entende? Não fica ligando pro que os outros falam ao redor. O importante é o que Deus pensa de você, o que Deus pensa a respeito do que Ele te deu pra fazer. Faça com responsabilidade e tenha certeza de que Deus vai se agradar por você estar obedecendo a palavra dele. E sobre enxergar e ter uma visão de Deus, das coisas, isso é realmente algo pessoal, sabe? Eu não acho que as pessoas têm que ficar achando ruim ou bom porque você tem visão de Deus e você vê as coisas diferente delas. Deus, ele chama cada um com o seu dom, cada um diferente um do outro, então eu acho que as pessoas têm que aceitar como as pessoas são. E é isso. Como responder? Você consegue provar a existência de Deus? Essa pergunta eu já ouvi tanto na minha vida, gente. Por ser um pouquinho diferente das outras pessoas dentro da escola, principalmente. As pessoas olhar pra mim e falar assim, como que você prova que Deus existe? Eu não tô vendo ele, eu não tô sentindo, não tô isso, não tô aquilo. Realmente a gente não vê Deus, ele é invisível, mas pensa num Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que tá perto da gente, que você sente muito a presença dele. Pois é, então foi assim, quando me perguntaram isso, eu respondi de uma forma simples, que o Espírito Santo me deu estratégia. Você não precisa dar aquela resposta teológica para a pessoa, não há necessidade disso. Deus era simples nas palavras dele e nas respostas dele para as pessoas, e aquilo era suficiente para elas entenderem e pronto, acabou. Por isso que ele dava parábolas também, para elas entenderem mais fácil ainda. Então, quando alguém te perguntar se Deus realmente existe, como que você vai provar isso, na verdade não é você que vai provar. A palavra de Deus fala, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Então eu dei um exemplo muito simples pra ela. Eu falei assim, se eu tiver com uma maçã na mão, é um fruto que você nunca comeu. Eu tô aqui com ela na minha mão. Eu provei, tô na sua frente provando e degustando. E eu tô falando pra você, essa fruta é muito boa. É muito boa. Aí você vai olhar pra mim e falar assim, eu não acho que ela é boa não. Como que você vai falar isso se você não provou? Você tem que provar o fruto pra você falar pra mim, nossa, verdadeiramente essa fruta é muito boa, como você disse. Então, assim, eu dei esse exemplo pra pessoa entender mais ou menos como é Deus, entende? A gente tem que provar de Deus pra saber se ele existe, pra saber se ele é bom, pra saber o que ele faz. Você não conhece a Deus? Prova, faz provas com Deus, entende? Você quer saber se ele existe realmente? Faz provas de Deus, entende? Pergunta, fala com ele, ora. E principalmente, quando alguém te perguntar isso, você explica que a palavra de Deus também revela quem ele é. Porque se tem uma palavra, se tem um livro na face dessa terra que o autor se revela à pessoa que está lendo, é a Bíblia. Então, automaticamente, quando ela começar a ler, ela vai ser liberta. E quando ela ser liberta, ela vai sentir Deus na vida dela e ela vai realmente perceber que Jesus existe. É isso. Vamos lá, 9. Será que assistir filmes de terror é errado? Gente, eu não assisto filmes de terror porque eu não gosto, eu sou muito medrosa. Eu assusto com qualquer coisa, entende? Tipo, a pessoa tá atrás de mim e faz bu, eu tô gritando, entendeu? Enfim, por esse motivo eu não assisto, mas por um segundo motivo espiritual eu também não assisto, porque eu acredito, Daniele Souza Alves, tá bom, gente? Eu vou deixar em grande aqui, e como eu disse aqui na resposta anterior, faz prova de Deus, pergunta pra ele se tá legal, é isso. Mas a minha opinião pessoal é o seguinte, as coisas espirituais existem. Então, quando a gente entra no terreno do inimigo, sabe, meio que zoando, meio que querendo sustos, pedindo, sabe, se é que você tá me entendendo, e ainda procurar assistir filmes dessa forma, eu não acho que você tá trazendo um ambiente legal pra sua casa. Porque a sua casa, você que é cristão pelo menos, ela é guardada por Deus, sabe? Dentro da sua casa tem paz, o Espírito Santo habita em você.
E Deus tá ali dentro da sua casa, a paz de Deus, a graça tá ali dentro da sua casa. E aí você vai e traz um filme desse, sabe? Tipo, uns filmes loucos, meio que de terror e tudo mais. Você vai perceber, e isso já tá te adiantando, que quando você tem Deus na vida e que a sua casa é plena de paz, assim, e você traz um filme desse, é a mesma coisa de você abrir uma brecha pro inimigo entrar na sua vida. Porque, literalmente, você tá pedindo pra ele entrar lá dentro. Porque ele vai, tipo, é uma brecha que você dá pra ele entrar nos seus sonhos, pra ele, enfim, fazer muitas outras coisas. E também, gente, é perturbador ficar assistindo filmes assim. O meu marido mesmo, quando ele não era evangélico, ele assistia, gostava e ia quase todo final de semana. Ele ia, assistia e gostava. Isso é muito pessoal da pessoa. Mas depois que ele teve, assim, um verdadeiro encontro com Deus, ele não sentiu mais... Ele foi automático, como eu falo pra vocês, é bem automático. Ele não sentiu mais aquele desejo de ficar vendo esses filmes porque ele se sentia mal. O Espírito Santo incomodava ele, entendeu? Porque você, enfim, tá trazendo algo pra sua casa que não é bom.